Agradeço imensamente o convite e parabenizo nosso diretor José Acácio, representando a SEI e toda a equipe dessa superintendência importante que nos auxilia na formulação, na avaliação e para que nós possamos aperfeiçoar a implementação de políticas públicas assertivas em prol do desenvolvimento do nosso Estado. Este painel 1, tem como tema Estratégias de Desenvolvimento no Brasil e na China, Crescimento Econômico, Combate à Pobreza e Industrialização Sustentável. Temas que estão na ordem do dia e que se refletem nesse fortalecimento de cooperação internacional do Brasil com a China, nossas relações comerciais e diplomáticas que já ultrapassam a marca dos 50 anos. É evidente que tem se fortalecido nos últimos anos. Vale dizer que o Estado da Bahia, em especial, tem aproveitado essas oportunidades com a atração de novos investimentos que já foram mencionados, a exemplo da BID, representada aqui neste painel, a exemplo da Ponte Salvador-Itaparica, Cláudio Vilas Boas, o CEO desse grande empreendimento, e a exemplo também das empresas da indústria da energia renovável, também na área da mineração, meu querido presidente da CBPM Carvalhal, entre outros, como o setor da agricultura e do comércio. No ano passado, a Bahia ultrapassou a marca de mais de 3 bilhões e 300 milhões de dólares em exportação para a China. Se somarmos os outros 4 países compradores da Bahia, não dá o volume de negócios que fizemos com a China, o que reflete a importância de um evento como esse para que nós possamos estreitar relações e pensar o futuro dessa aproximação que tem se intensificado ao longo dos anos e que possibilita também geração de emprego, renda e superação da pobreza. A China tem desenvolvido caminhos importantes, colocando a ideia do projetamento como estratégia nacional, pensando no longo prazo. Ontem à tarde nós fizemos um evento, meu querido Carlos Henrique, na FIEB, aliás no Senai Cimatec, com o apoio da FIEB, onde nós, ao lado da FINEP, falamos sobre o InovaCred, um grande programa de financiamento da inovação, mas nós precisamos nos espelhar também no que a China vem consolidando como um dos principais países em registro de patentes na atualidade. Não tem como desenvolver um país sem fortes investimentos em ciência, tecnologia e inovação. E isso passa necessariamente por uma visão estratégica de que o Brasil, enquanto Estado nacional, ele não pode ser só exportador de commodities. Nós temos que produzir valor agregado, verticalizar a nossa produção, fortalecer a nossa indústria e, é evidente, com os ditames dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. E para iniciar este painel, nós aqui, meu querido Leonel, representando também o escritório do PNUD aqui no estado da Bahia, e já tem também esse acompanhamento junto conosco, para inaugurar as falas deste painel, nós ouviremos aqui a resposta a uma das perguntas que foi formulada pela organização do evento para o doutor Wang Dong, diretor de Programa para a Localização dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável no PNUD, lá na China. E ele gravou um vídeo, ele não pôde estar aqui presente conosco, e será a primeira exposição que veremos já em seguida, respondendo a seguinte pergunta: em sua experiência como diretor de localização dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável na China e como coordenador de relatórios de desenvolvimento humano sobre cidades chinesas, quais fatores estruturais foram mais decisivos para permitir que as cidades chinesas combinassem rápido crescimento econômico, redução da pobreza e a transição para uma industrialização mais sustentável? Com base nisso, que lições práticas o Brasil, e especialmente a Bahia, poderiam considerar para tomar essa mesma ação no âmbito subnacional? Veremos aí a fala do Dr. Wang Dong. 各位来宾，大家好，非常高兴在线参加今天的论坛。那么这个问题呢，是一个极其重要但又极具挑战性的问题。对于任何国家来说呢，这都是一项艰巨的任务。中国的经验并非可以简单复制，
但它提供了一个重要的启示，也就是说，当一系列结构性因素能够长期同向发力，并且持续保持一致时，那么复杂的发展转型呢，是有可能被有效的引导和推进的。中国城市的转型呢，绝不是靠某一单一的政策来实现的，而是多个结构性的力量持续在同一方向共同推进的结果。当这些力量形成协同，就能推动城市的快速增长，吸纳劳动力进入更加有高生产效率的岗位，降低脆弱性，并更有能力应对工业化初期不可避免的环境与资源的压力。首先呢，我认为最具决定性的因素之一呢，是国家发展战略的连续性。那么中国在几十年来，尤其是改革开放几十年来，中国呢把城市化、产业的结构转型、产业升级作为国家发展的长期的核心任务。中央政府呢提供指导方向、框架和关键的政策工具，地方政府呢则根据自身的条件。Paulo Alencar, que é gerente de comunicação da BID Camaçari, com um tempo de 10 a 12 minutos, para que ele possa fazer a sua apresentação. Nós tínhamos preparado uma apresentação e, antes de começar, eu gostaria de dizer que eu sou jornalista de formação e, como jornalista, eu vou direto ao ponto. Os jornalistas costumam ser muito objetivos. E o ponto é o seguinte: a BYD está revolucionando a mobilidade elétrica no Brasil. Por isso que eu vou mostrar aqui para vocês, para que vocês não pensem que eu sou mais um vendedor de banha de cobra. Vamos lá. É preciso recuar um pouco no tempo e mostrar que a China produziu dois grandes movimentos estratégicos que se tornaram disruptivos na economia mundial. Primeiro é a energia limpa e barata. São os módulos fotovoltaicos e também a energia eólica. E a mobilidade elétrica. A China investiu forte em produzir veículos, novos veículos, a partir de energia limpa e renovável. Para você ter uma ideia da importância da geração de energia limpa, uma informação da revista The Economist, desse mês agora, do início do mês de novembro, diz que 887 gigawatts de capacidade de energia solar foi instalada apenas no ano passado. Então, esse é um dado fabuloso, porque mostra que essa quantidade de energia é maior do que a energia combinada da Europa e dos Estados Unidos. A BYD no Brasil. A BYD é uma empresa de 30 anos. Ela foi fundada em 1995 por um engenheiro químico chinês, Mr. Wang Chuanfu, que esteve conosco no mês passado, na inauguração da fábrica de Camaçari. Ele é um engenheiro químico e a BYD começou a produzir baterias para a indústria de telefonia celular. Então, os carros vieram muito depois. E no Brasil, a BYD está desde 1913, com fábricas em Campinas, de produção de módulos fotovoltaicos, uma fábrica em Manaus, de bateria fosfato lítio, e essa agora a fábrica de Camaçari. Além disso, a BYD também tem a construção e operação da linha 17, a linha Ouro, do metrô de São Paulo. Na Bahia, a BYD construiu a maior fábrica de automóveis elétricos e híbridos fora da China. O complexo industrial que foi adquirido da antiga montadora, ele equivale a 645 campos de futebol. É uma verdadeira cidade. E o investimento também é muito grande, são 5,5 bilhões de reais ao longo dos próximos anos. No galpão de montagem final, que foi inaugurado agora no dia 9 de outubro,
pelo presidente Lula e pelo ministro Wang Xuanfu, somente esse galpão, ele corresponde a quase toda a área de produção da antiga montadora que lá estava. Esse galpão, com 156 mil metros quadrados, é considerado a maior manufatura automotiva da América do Sul. O maquinário é de última geração e é uma fábrica 100% conectada. Significa dizer o quê? Que todo o processo industrial ele é digitalizado, automatizado e monitorado por dados. A produção em Camaçari, ela começa com 150 mil carros ano, a capacidade de produção, vai ser facilmente duplicada para 300 mil carros ano, e já está sendo projetado, o Mr. Wang Xuanfu, quando cá esteve, já adiantou que serão produzidos aqui em Camaçari 600 mil carros ano. Se a gente tomar como uma média que o Brasil hoje produz 2 milhões e 550 mil veículos leves, essa produção de 600 mil carros ano corresponde a quase um quarto, ou seja, uma única fábrica, essa fábrica de Camaçari, vai ser responsável pela produção de um quarto de carros aqui no Brasil. E é um dado muito auspicioso que ontem alcançamos a produção em Camaçari, um mês e pouco depois de inaugurada a fábrica, de 10 mil veículos. A mão de obra. Hoje temos na fábrica cerca de 2 mil trabalhadores contratados. No futuro, vamos ter 20 mil empregos diretos e indiretos. Esse número de 2 mil empregos, e o secretário Augusto vai me dar razão, ele é muito significativo. Por quê? Porque coloca a BYD entre os 20 maiores empregadores daqui do estado da Bahia, segundo o Guia Industrial da FIEB. Inovação. Nossas equipes de P&D daqui de Camaçari, juntamente com as equipes da China, eles foram responsáveis pelo desenvolvimento de um motor flex, né, para possibilitar o uso do etanol. Então, já a partir do próximo ano, os carros que vão sair de Camaçari, os carros híbridos, vão contar com a tecnologia, não só a bateria elétrica e o motor a gasolina, mas também possibilitando o uso do etanol. Ou seja, vão ser 3 fontes de energia num único veículo. Sustentabilidade. Toda esta energia elétrica consumida na fábrica, ela provém de fontes renováveis. Nós, há uns 2 meses atrás, conquistamos a certificação internacional I-REC. É um certificado que é dado por uma empresa dos Países Baixos e aqui no Brasil é representado pelo Instituto Totem, que garante que toda a energia consumida na fábrica provém de fontes renováveis. No caso daqui de Camaçari, ela provém de usinas eólicas situadas no interior do estado, no sudoeste da Bahia. E não podia ser diferente, porque a missão da BYD é esfriar a Terra em 1 grau centígrado. É energia renovável e mobilidade elétrica. A cadeia produtiva, o objetivo é desenvolver uma rede de fornecedores aqui na Bahia e no restante do Brasil. No mês de outubro, fizemos um evento no Senai Cimatec, o presidente Carlos Henrique lembra disso, onde tivemos contato com mais de 100 empresas brasileiras, que muitas delas se tornarão fornecedoras dos automóveis a serem produzidos, que estão sendo produzidos aí em Camaçari. A ideia é produzir carros com índice de nacionalização acima de 50%, já a partir de 2027. Os carros produzidos em Camaçari já começaram a ser carregados.
O primeiro carregamento foi destinado a Brasília e temos produzido esses 3 modelos, o Dolphin Mini, o King e o Song Pro. A nossa rede de concessionárias já atinge mais de 200 lojas e nos próximos meses vamos chegar a 250. Isso, estamos presentes em todos os estados de todas as regiões brasileiras. Significa o quê? Que o consumidor vai ter acesso mais acesso à assistência técnica quando for necessário. Cerca de 8 de cada 10 carros elétricos vendidos no país são BYD. É um índice de quase 80%. E no caso dos híbridos, é acima de 1/4. Ou seja, de cada 4 híbridos vendidos no Brasil, um deles tem a marca BYD. Aqui, em menos de 3 anos de vendas, a BYD conquistou o número de 100 mil carros vendidos. Isso significa 7 vezes mais do que a segunda colocada. Na Bahia, foram quase 5 mil carros vendidos durante 3 anos. O carro mais vendido é o Dolphin Mini, que a gente vê aí em todas as ruas e estradas, pelo Brasil afora, quase 50 mil veículos Dolphin Mini vendidos. A meta da BYD é estar entre as 3 maiores montadoras do país até 2028 e alcançar o topo do ranking até 2030. O que é fato? É que a BYD está transformando a Bahia num hub latino-americano de inovação em mobilidade sustentável, gerando empregos, como eu disse, foram mais de 2 mil empregos hoje, com tecnologia, que temos centro de pesquisa em desenvolvimento, e proporcionando para o Brasil um futuro verde. Obrigado. A chinesa, até os anos 80, era bastante incipiente. Inclusive, vieram consultores chineses para acompanhar a evolução da indústria automobilística brasileira. E de lá para cá, as coisas se inverteram. A China, com uma estratégia de projeto de longo prazo, com forte investimento em industrialização nacional e capacidade de avanço científico e tecnológico, possibilitou que liderasse a produção de carros elétricos no mundo. E essa chegada da BYD na Bahia, que foi um esforço conjunto de toda a equipe do nosso governo do estado, liderado pelo governador Jerônimo, também com o presidente Lula e com toda a equipe do governo chinês, mas também da empresa. A gente agradece porque essa sinergia tem dado certo. Nós estamos acompanhando passo a passo a evolução de cada etapa, visando a nacionalização da produção. Como você mencionou, tem fases. Nosso querido presidente diretor da Bahia Invest está aqui acompanhando isso no detalhe, junto com o nosso secretário da SDE, Ângelo Almeida, que esteve na mesa de abertura. Mas queria aproveitar o ensejo para saudar também os queridos secretários Rodrigo Pimentel, secretário de Administração do Estado da Bahia, Cláudio Peixoto, secretário do Planejamento, o que reforça todo o time do nosso governo do Estado, visando aproximar as relações sino-brasileiras, em especial, notadamente, com investimentos no Estado da Bahia. Dito isso, para fortalecer toda essa cadeia produtiva e a necessidade de enfrentar as desigualdades regionais e as assimetrias que existem em um país que, ao longo da sua história, promoveu uma concentração de renda no eixo sul e sudeste, e tudo isso passa necessariamente por uma visão mais global do Brasil, compreendendo a região Nordeste com suas potencialidades. E um dos instrumentos para promover o desenvolvimento do Nordeste é a SUDENE. Por isso que nós vamos ouvir agora o superintendente da SUDENE, Francisco Ferreira Alexandre. Muito obrigado pela sua presença. Bom dia a todos e todas. É um prazer estar aqui com vocês no terceiro Fórum Bahia-China. Uma saudação às representações da China que aqui estão presentes, dos empresários. Nos 12 minutos a gente vai tentar trazer aqui uma overview sobre a SUDENE, a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, a qual eu estou encarregado de
tocar como liderança lá, como superintendente, e o nosso papel lá, ele está descrito na nossa missão, que é promover o desenvolvimento sustentável por meio do planejamento regional, do fomento ao setor produtivo, estímulo à inovação, parceria com a sociedade e incentivos, de forma a diminuir as desigualdades regionais. A Sudene, ela tem desde o seu nascedouro, da pessoa que a idealizou e que fez com que ela se tornasse o que é, o economista Celso Furtado, um objetivo: diminuir as desigualdades regionais, notadamente a desigualdade regional entre a região Nordeste e a região Sul e Sudeste do país. Isso nós poderemos enquadrar também como uma região Norte também, que se enquadra, que tem uma superintendência de desenvolvimento. Isso desde o nascedouro, que nós pensamos políticas, nós traçamos ações para diminuir essas desigualdades. Nós estamos em 1,8 milhão de quilômetros quadrados, nós temos 59 milhões de pessoas que vivem nessa região, 2.000 municípios, nós representamos ainda 13,8% do PIB, mesmo sendo mais de 28% da população. Nós já representamos, em outros períodos, 18% do nosso PIB. E o desafio nosso é como fazer com que a gente volte, se pelo menos ter o desejo de chegar ao 18%. Que quando você cresce PIB, você cresce distribuição, você cresce riqueza nos estados. E um fórum como esse é por demais importante que a gente possa discutir como é que a gente traz indústria, como é que a gente traz emprego de qualidade, como é que a gente fomenta. Como representante da Sudene, eu peço permissão aos amigos baianos para falar do Nordeste todo, né? Porque é a missão da gente dizer, olha, a Bahia tem, mas nós temos também todos os estados que podem receber investimentos. Aqui a gente sabe o foro que ele traz uma discussão do Estado e a gente está aqui para dizer, o Estado da Bahia é importante, é a principal economia da nossa região e é a partir também do crescimento daqui também que fará com que os demais estados cresçam. Nós temos, trabalhando, como já falei, com fomento, com cooperação e com planejamento. Esse é o nosso papel principal, né? A gente trabalha com fomento quando a gente traz as linhas de créditos com incentivo, a gente traz o planejamento quando a gente faz as parcerias com as universidades e cooperação com os diversos órgãos. Isso aqui é um tipo de cooperação que a gente faz com o PNUD, já com bastante consistência, com bastante tempo que a gente trabalha, trazendo e apresentando proposições e perspectivas de soluções para a nossa região. O principal, nós estamos inseridos ali no Plano de Desenvolvimento Regional, que o governo aprovou como uma meta de governo para o seu período, onde nós temos diversos eixos, que é o eixo de inovação, eixo de capacidades governativas, meio ambiente, infraestrutura econômica, urbana e educação, desenvolvimento produtivo e desenvolvimento social. Esses são os eixos que a gente trabalha no nosso dia a dia, tratando aquilo que é o objetivo e o plano do governo federal. Nós somos uma autarquia federal que que aplica e desenvolve o planejamento do governo para a nossa região. Aqui nós trabalhamos com inteligência territorial, nós temos boletins temáticos, nós temos plano do subregional de desenvolvimento e nós lançamos 2 meses atrás o Data Nordeste. Este é um banco de dados onde empresas, escolas, municípios podem ir e avaliar e buscar dados sobre qualquer cidade, qualquer estado e qualquer região ou sub-região do Nordeste brasileiro. Ele é importante na hora de se avaliar, de se tomar decisão e de se observar quais são as potencialidades, quais são as necessidades que determinada região, determinado município tem. Apoio ao setor produtivo, nós fazemos isso com o FNE, o FDE e incentivos fiscais. O FNE, nós temos 52 bilhões que a gente investe nos 11 estados onde a gente representa, que nós estamos também no Espírito Santo, no norte do Espírito Santo e no norte de Minas. O FDNE é desenvolvimento estrutural. Os principais projetos nossos, eu vou apresentar logo em seguida, são 3 grandes projetos, e nós temos também incentivos fiscais, que pode ir de redução de até 75% de quem faz declaração pelo lucro real, podendo chegar a 82%. Qualquer empresa que declare pelo lucro real poderá se habilitar para ter o incentivo fiscal.
Aqui o FNE, nós temos mais de 20 linhas de crédito, como falei para vocês, o ano passado foram 47 bilhões, nós temos projetado para o ano que vem 52 bilhões. Esse fundo, ele tem uma distribuição que não pode ser menor que 5% por estado nordestino. Aqui na Bahia, trazendo para cá, nós temos aqui investidos pelo FNE 8,9 bilhões de reais. O ano que vem, salvo engano, deverá ser em torno de 10 bilhões que a gente deverá investir com o FNE. Aí nós temos a contratação na agrícola, comércio, infraestrutura, serviço, agroindústria e pecuária. Aqui trazendo então somente um recorte aqui da Bahia, nós trouxemos aqui o volume dos 9 bilhões, trazendo por agrícola, pecuária, infraestrutura, comércio, onde a gente traz o grande, o mínimo, o pequeno, o médio, os diversos setores que a gente faz e que a gente trabalha com o Fundo de Desenvolvimento, o Fundo Constitucional do Nordeste. O FDNE, ele é desenvolvimento forte para recurso federal direcionado a crédito à administração da SUDENE. Ele tem os principais instrumentos previstos no Plano Nacional de Desenvolvimento Regional. Os 3 principais investimentos que nós temos investimento de outra monta, como estamos tendo demonstrado, mas os 3 principais investimentos que a gente tem e tem tocado é a Transnordestina, a Stellantis em Pernambuco, a BRK Ambiental. E eu ouvi a BYD, se eu não estiver errado, ela também receberá incentivos fiscais da SUDENE. E o nosso diretor de fundos, eu lembro que ele falou, ainda não? Mas tem o pedido lá que nós estamos estudando, salvo engano. Se preencher todos os requisitos, receberá os incentivos fiscais da SUDENE. Nós temos de crédito do tipo do FDNE, 563 milhões investidos em energia eólica, é o principal investimento que a gente tem, energia limpa. 237 milhões em energia solar e 237 milhões também em turismo. Esses são os principais investimentos que a gente tem pelo Fundo Constitucional. Os incentivos fiscais, como já falei para vocês, 75% pessoa jurídica, quem declara pelo lucro real, e temos 30% de reinvestimentos. Quem faz o reinvestimento, isso pode chegar até 82,5% de redução do imposto de renda da última linha. Pode ser ampliação, instalação, modernização ou diversificação. Tudo isso aí está no nosso, como incentivos fiscais da SUDENE. Aí aqui, como eu trouxe para vocês um painel do Data Nordeste, quando eu posso mostrar para vocês ali, nós temos 403 empresas incentivadas, investimento de 9 bilhões, empregos totais de 94 mil, 87 mil diretos, sendo 17 indiretos. Aí quando a gente olha um recorte aqui da Bahia, nós temos 81 empresas onde a gente tem incentivos, representando 1,5 bi, 18 mil empregos, 15 mil diretos, 4 mil indiretos. Esses dados você encontra no nosso Data Nordeste. A gente tem também articulação com os diversos setores. A última que nós fizemos, nós vamos lançar agora no dia 1º de dezembro, a chamada Nordeste, lá em Teresina, onde a gente fez uma chamada que nós esperávamos 10 bilhões de demanda, nós temos 120 bilhões de demanda. Essa chamada Nordeste, ela foi feita com o BNB, a FINEP, o BB, o BNB e a Caixa. E a intenção e a conversa que nós temos tido com os bancos é para ampliar esse limite de 10 bilhões e todos os projetos que nós analisamos e que estiver dentro daquilo que foi a chamada, que é hidrogênio verde, data center, biofármacos e indústria automobilística, nós vamos trabalhar para que possamos discutir forma de financiamento. São 100 bilhões que isso desdiz, um debate que nós tínhamos, que nós no Nordeste não temos projetos. 120 bilhões de demanda que nós tivemos. Vou andar aqui, já me disseram que eu não tenho tempo. Nós também temos incentivo para startups, esse é um projeto que nós temos inclusive aqui em Itabuna, onde ele mira a indústria hoteleira. E nós temos um projeto aqui que está em andamento, lá em Itabuna, onde a gente dá e fez incentivos para o desenvolvimento dele. Nós também temos conexões nordestinas, que nós lançamos ano passado para a indústria de artes, onde a gente lançou o edital para 10 projetos que nós estamos fazendo a chamada, onde a gente fará o incentivo para o desenvolvimento do setor de arte. Por todo o Nordeste são 10 projetos, nós faremos a seleção. Aqui nós temos ainda o Inova Mulher, 4 milhões que nós fizemos, temos o Inova SUAS, que é ali com a rede SUAS do Ministério do Desenvolvimento Social, onde nós temos parceria também com as universidades, ampliando a rede de atendimento. Inova Juventude para o pessoal aí, o teenager, turma dos 15 anos aos 20, onde eles também possam desenvolver os seus projetos. Inova Cultura, que nós lançamos há
semana passada, como já falei para vocês, lá no Rio de Janeiro. Estou correndo aqui, lá no Rio de Janeiro, não, lá no Recife, né? Nós trabalhamos com uma fronteira de industrialização verde, trabalhando oportunidades como Power Shore. A semana passada, 15 dias atrás, nós tivemos em Fortaleza, num projeto e num seminário muito importante, onde a gente incentiva, desenvolve como um caminho do ponto de vista para a descarbonização. O Nordeste possui a maior vantagem competitiva de energética do Brasil, eólica, biomassa, a reindustrialização verde, produção local, bens industriais, necessidade de reposicionamento, onde a gente chama de reposicionamento, que pode deixar de... porque a gente pretende o que a gente discute também na Sudene. Nós temos que fazer a exploração da commodity elétrica, mas também nós temos que fazer adensamento industrial. Nós precisamos que as indústrias venham para a nossa região, nós precisamos criar novos empregos, criar mais potencialidade e que nós possamos aqui desenvolver e produzir localmente. Porque o Nordeste é o destino estratégico para as empresas chinesas. O Brasil tem 27 bilhões em investimentos chineses até agora, sobretudo em energia verde, transição e transição energética. E quando a gente fala em energia verde, transição energética, nós estamos no local e no locus que é excelente para quem vem fazer esse tipo de investimento. A região oferece segurança energética, custo competitivo, diversificação de fontes, reduz os riscos globais. E temos ainda Power Shore, que viabiliza indústrias limpas com menor pegada de carbono, mais competitividade internacional, agendas importantes para o desenvolvimento do Nordeste e, consequentemente, do Brasil. Então, nós temos parceria com a articulação internacional, nós temos os investimentos para atração e desenvolvimento, o setor produtivo, linha de crédito de incentivos, ampliação dos mercados. Então, para finalizar, aqui já é o último slide, que a senhora já me apresentou 2 vezes, nós temos como competência desenvolver essas parcerias, trabalhar e pensar o Nordeste. E quem quiser vir para o Nordeste, assim como o pessoal lá do Oriente, o sol nasce primeiro, que a gente sabe, a gente costuma dizer aqui no Brasil também, que o sol nasce primeiro aqui no Nordeste. E nós somos a terra onde o sol, no nosso país, nasce primeiro, a terra de brilho, terra de pessoas, terra de capacidade, terra de diversidade, terra de oportunidades. E a todos que estão aqui, aos empresários, aos empreendedores, e o que a gente diz para vocês, nós estamos abertos a discutir todos os tipos de investimento que busque desenvolvimento, que busque melhoria, que busque diminuir nossa desigualdade. Foi assim que pensou Celso Furtado quando ele criou a Sudene, é assim que os nossos técnicos, nossos economistas pensam no dia de hoje, quando a gente pensa o Nordeste, quando a gente pensa o Brasil, porque o Brasil só será grande quando nós também formos tão grandes quanto as demais regiões do país. E é isso que a gente trabalha, é isso que a gente sonha. E o sonho que se sonha junto é realidade. Sonhemos todos juntos esse sonho. Obrigado a todos e todas. E a China tem muito a também nos ensinar nessa pauta do enfrentamento às desigualdades regionais, um país muito assimétrico e que enfrentou com determinação e com um projeto de longo prazo, como nós falamos anteriormente, fazendo também fundos de investimento, com bancos públicos, atuando na infraestrutura e fortes investimentos em educação nas regiões mais pobres. E o Brasil tem muito também a trocar experiências para que nós possamos também compartilhar esses esforços do enfrentamento à pobreza, que são marcas também dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que o PNUD tanto é guardião e que está aqui também representado neste evento. Vamos passar a palavra agora, falando em indústria, falando em geração de emprego, de renda, de transição energética, de sustentabilidade. É fundamental valorizar e fortalecer a indústria baiana, que resiste, mesmo em um contexto de dificuldades, e agora recentemente com o anúncio da retirada de itens do tarifaço imposto pelo governo norte-americano. Mas quero aqui aproveitar, presidente Carlos Henrique, representando toda a indústria baiana, e agradecer em nome do governo do Estado o esforço e a parceria que a FIEB tem tido ao lado do nosso governo para que nós possamos enfrentar estes gargalos estruturais, mesmo ainda considerando também gargalos macroeconômicos internos do nosso país, como é a elevada taxa de juros e também aspectos tributários que estão sendo enfrentados pelo governo do presidente Lula
e que aqui no estado da Bahia a gente tem construído uma sinergia importante para valorizar e fortalecer cada vez mais a indústria baiana. Então é muito importante ter sua fala nesse Fórum Bahia-China. Então, com a palavra, nosso presidente da FIEB. Bom dia a todos. Queria inicialmente aqui parabenizar os realizadores desse evento, do Acácio aqui, do próprio governo do estado, de uma forma geral, dos apoiadores, dos parceiros, do Consulado da China, do PNUD. Eu vejo eventos como esse com importância enorme, porque ele trata aqui de debater, de promover estudos e, quem sabe, avançarmos numa pauta de desenvolvimento. Eu tinha uma apresentação para trazer, mas eu acho que estive olhando, eu digo, olha, ela traz um viés que eu prefiro não compartilhar, que é um viés que não é em verdade, é da verdade nossa, que traz números que muitas vezes gostaríamos de ter outros que pudessem espelhar e que acho que eventos como esse podem construir caminhos para trazer uma melhoria nesses números. O nosso superintendente da SUDENE, ele nos trouxe aqui um dado, que é um dado público, né? Que a participação do PIB do Nordeste fica em torno de 13%, 14% do Brasil, mesmo tendo uma participação territorial próximo de 20%, mesmo tendo uma participação de população próximo de 30%, o que mostra que essa participação em PIB é aquém do que deveríamos ter. E esse número já é um número de muito tempo, né? Talvez pudéssemos, olhando meio copo cheio, dizer que poderia ser pior se não tivéssemos a SUDENE, não tivéssemos políticas de combate à desigualdade. Ou podemos também olhar e dizer, talvez nós não estamos com as políticas adequadas para poder promover essa igualdade. E eu penso, e como nordestino que sou filho lá do Piauí, morei em Pernambuco um bom tempo, hoje moro na Bahia há 40 anos, então tenho uma passagem em 3 estados dos 9 do Nordeste. Torço firmemente que nós encontremos esse caminho de resgate dessa desigualdade, que acho que o tempo conspira a nosso favor e que nós temos tido oportunidades de encontrar esse caminho. Foi abordado aqui pelo nosso representante da BID a questão da energia renovável. Esse, certamente, é como se fosse assim uma grande oportunidade para o nosso Nordeste. Afinal, já tínhamos uma participação na geração de energia hidráulica histórica, mas podemos ocupar na geração de energia eólica e solar números dentro do Brasil que mostram que temos essa capacidade de produzir e de gerar energia aqui. Mas enfrentamos desafios para encontrar essa produção de energia e que gere riqueza para o nosso Nordeste. A China, em números, ela ainda tem um consumo grande, percentual de energia não renovável, mas ela vem crescendo em números de energia renovável, como aqui foi mostrado, e que mostra que isso ela executa com muita tranquilidade, com muito foco e com muita eficiência, o foco na transição energética. A palavra transição ela é bem sintomática, que muitas vezes o Brasil às vezes não quer ver. O Brasil quer ver um mundo ou outro mundo, e não enxergar como sair de um para o outro. E eu acho que isso o Nordeste precisa acordar. Nós precisamos aproveitar a riqueza do sol, a riqueza do vento, a riqueza do solo. Eu vejo aqui no meu amigo Carvalhal, que tem feito um esforço enorme da Bahia não ser apenas um polo de extração mineral, e ser um polo de industrialização mineral, aproveitando essa riqueza de energia. Eu vejo a Bahia com a produção agrícola intensa e muitas vezes presa a não poder industrializar, por não ter energia no local que poderia industrializar a produção do agro. E são tantos exemplos que nós estamos tendo, doutor Francisco, lá da SUDENE, de quanto a Bahia, e eu tenho certeza que o Nordeste inteiro, poderia crescer na participação do PIB a partir do aumento da complexidade
daquilo que temos a riqueza de fazer. A riqueza do sol, da água, do solo, não é específico da Bahia. O Ceará tem, o Piauí tem, o Maranhão tem, Alagoas tem, Pernambuco tem, Paraíba, Rio Grande do Norte. Mas muitas vezes continuamos a insistir no modelo de atratividade de investimentos que às vezes não casa com essa vocação natural e por conta disso, após o esgotamento de um benefício tributário, esse investimento vai embora aqui da gente. E nisso, por que eu coloco isso? Porque nós estamos aqui falando de uma aproximação Brasil-China. Era importante que nós tivéssemos esse tipo de tratamento na relação Brasil-China, para que eles enxergassem o que nós temos aqui de potencialidade, e eles já que avançaram na área da tecnologia, na área da produção industrial, e que pudéssemos, a partir desse conhecimento, também ter o desenvolvimento daqui. Ontem eu tive a oportunidade de visitar uma indústria, que talvez a Bahia não conheça, que tem, o nome da empresa é Venturi. Ela produz móveis planejados. Ela fica no interior de Coração de Maria. Fica ali entre Feira de Santana e a cidade de Coração de Maria, numa BA que liga as duas cidades. Essa empresa, de um jovem empresário, utilizando máquinas chinesas, hoje ele produz móveis planejados para entrega em São Paulo, que é o seu maior cliente. Então, são exemplos de parcerias que poderia haver entre a indústria chinesa e a indústria brasileira, de forma que pudéssemos, a partir dos pontos fortes de ambos, construir também um ambiente econômico que pudesse dar o desenvolvimento econômico da Bahia, além do agro, além da extração mineral. Os números que o doutor Alexandre colocou aqui, ele mostra o quanto dos recursos da Sudene estão dirigidos à indústria, não dirigidos, mas consumidos. Justiça seja feita aos representantes da Sudene e do Banco do BNB. Não são necessariamente porque eles só colocaram aquele volume para a indústria, é porque a indústria só demandou aquilo. E muitas vezes, numa participação menor do que o que nós temos na própria economia. Então, eu acredito muito, eu tenho encontrado missões brasileiras têm ido à China. Recentemente, o meu setor, que é a construção civil, esteve na China e voltaram, as pessoas que lá foram, maravilhados pela oportunidade que temos de industrializar nossa construção. Eu tenho recebido, junto com o governo do Estado, missões chinesas que querem se instalar no Brasil, mas muitas vezes já enxergam os problemas que nós temos para a indústria crescer no Brasil. Mas eu tenho certeza que são discussões como essas que nós passamos a ter a consciência que podemos sim ter um desenvolvimento muito maior. Eu vejo o Roberto aqui da Goldwyn, ele faz uma apresentação belíssima de quanto podemos crescer na geração de energia eólica, quanto temos o dever de manter uma indústria que foi criada na Bahia ao longo dos anos para a indústria eólica, através de produção de torres, de pás, de aerogeradores, e que hoje, pela falta de capacidade de interligar a geração ao sistema de transmissão, nós estamos inibindo essa indústria de crescer e de gerar desenvolvimento econômico do Estado. Então, Acácio, parabéns por oportunizar esse ambiente de estudos, de troca de informações. Nós temos muito a aprender com a China e eu tenho certeza que a China pode ter um olhar para nós que não seja apenas de vender produtos industrializados lá, mas nos ajudar na industrialização aqui do Brasil. Ontem, essa semana, aliás, eu concedi uma entrevista para um jornal aqui de Salvador e ele me perguntava sobre o tarifaço americano e o que é que isso estaria afetando a indústria baiana. Eu digo, olha, eu encontro mais reclamos da indústria baiana que está competindo com indústrias internacionais e grande parte da China em produtos que ela não consegue competir porque o preço que chega aqui é menor que o preço de produzir aqui. Então, eu acho que nós temos que abrir esse diálogo, temos que entender essas particularidades. A Bahia está e vai conseguir descentralizar a sua indústria, vai conseguir descentralizar de setores, vai conseguir descentralizar de território, mas isso tem que ser feito numa transição que não coloquemos em risco a nossa indústria petroquímica, a nossa indústria química, que precisa conviver e aprender com a indústria chinesa,
para poder competir num ambiente mundial cada vez mais disputado. E eu tenho certeza que é o diálogo que faz isso, não é a oposição. Ao contrário, nós temos que aproveitar momentos como esse, que a SEI está nos trazendo, para entender aonde a indústria baiana pode ser complementar à indústria chinesa ou vice-versa, porque aí sim nós vamos criar um mercado na Bahia propício ao desenvolvimento econômico e social. Nós temos que trazer para cá indústria que crie valor agregado. E aí eu volto aqui a parabenizar o Carvalhal. Ele tem feito isso com a indústria da mineração. E talvez seja um ambiente que que a China poderia enxergar, porque aqui temos minério, temos energia, temos pessoas e temos uma infraestrutura para interligar o mundo. E aí, com certeza, nós vamos agregar valor para ambos, para a China e para o Brasil. Parabéns à China, parabéns ao Brasil e parabéns à Bahia por nos propiciar encontros como esse e um desenvolvimento que seja comum. Muito obrigado. E assim nós finalizamos este painel, cujo tema foi Estratégias de Desenvolvimento no Brasil e na China, Crescimento Econômico, Combate à Pobreza e Industrialização Sustentável.